Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, com muita alegria, a TV Caróis, através do culto da família, chega ao seu lar. E mais uma vez temos a oportunidade de cultuar o nosso Deus, reconhecendo como nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E nesse propósito, mais uma vez estamos aqui a iniciar mais um culto e estaremos iniciando esta reunião, este momento, pedindo as bênçãos de Deus através de uma oração. Oremos. Senhor Deus, na Tua presença nos colocamos, meu Pai, porque bem sabemos que o Senhor é o nosso Deus todo-poderoso, santo, inigualável, e nós nos rendemos diante da Tua santidade, do Seu poder, como Teus filhos, reconhecendo que o Senhor é o nosso Pai e o Senhor das nossas vidas. Te pedimos também, meu Deus, que o Senhor venha falar conosco nesse dia, que cada uma das pessoas que possa ouvir esta palavra sejam abençoadas e renovadas na sua fé. É assim que te pedimos e desde já, pela mesma fé, lhe agradecemos no nome de Jesus. Amém. O texto que servirá de referência para a nossa reflexão neste dia será do livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. O profeta messiânico, no capítulo 53, assim diz: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados irmãos e amigos que ouvem esta palavra, na semana passada, a igreja cristã, os cristãos do mundo inteiro celebraram e reviveram o grande mistério da salvação em Cristo Jesus. Mistério que se deu pela paixão, pela morte e pela ressurreição de Jesus. E nesse dia nós gostaríamos também de trazer, neste tempo oportuno, uma reflexão sobre o significado de tudo aquilo que Jesus fez por nós. Nós, com ousadia e guiados pelo Espírito Santo, porque assim cremos, queremos trazer ao seu coração neste dia uma reflexão sobre a mensagem da cruz. A cruz de Cristo como a maior expressão de amor que a humanidade já vivenciou, já experimentou. A título de introdução, nós precisamos destacar, desde logo, algo sobre a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, verdadeiramente, ela é a expressão mais eloquente do amor de Deus por você, por nós. Não existe outra expressão, não existe outra manifestação tão profunda e tão maravilhosa quanto a expressão, o significado da cruz. A cruz de Cristo, é importante nós entendermos que não foi um acidente, não foi uma circunstância religiosa, política, da época, ou uma circunstância social, mas a cruz de Cristo foi um apontamento de Deus desde a eternidade. Estava dentro do plano de Deus, que Ele, através de Cristo Jesus, nos amasse e viesse nos resgatar. Portanto, a cruz de Cristo,
a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição, ela faz parte de um projeto divino, de um projeto que veio bem anterior à humanidade, porque Deus, na sua onisciência, já sabia que o homem haveria de desobedecê-lo. E em razão do grande amor pela mesma humanidade, a Bíblia nos diz que Deus amou tanto a humanidade, de tal forma que Ele enviou a Cristo Jesus para que esta humanidade cresce nele e fosse resgatada, e não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Portanto, a cruz de Cristo foi o gesto mais profundo do sacrifício que alguém poderia fazer por outras pessoas. E na cruz de Cristo nós presenciamos não um sacrifício em prol de uma pessoa, mas de toda a humanidade. Tudo isso explica, portanto, algumas verdades que nós precisamos, à luz das Escrituras, a partir do texto que nós lemos no profeta Isaías, destacar a título de mensagem acerca de tudo isso que nós vivenciamos ao lembrarmos da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus. A primeira grande questão é esta: quem levou Jesus à cruz? Quem foi o responsável por levar Jesus à cruz? Será que foi os religiosos da época, que não gostavam da mensagem que Jesus trazia, lhe confrontando acerca das doutrinas que eles criam? Será que foram os políticos, as autoridades políticas da época, que levaram Jesus à cruz? Será que foi Judas, ao trair Jesus, que o levou à cruz? Será que foi Pedro, ao negar por 3 vezes a Jesus, que o levou à cruz? Não. Não foram as autoridades religiosas, não foram as autoridades políticas, nem tampouco Judas, nem tampouco Pedro, mas quem levou Jesus à cruz foi cada um de nós. Foram os nossos pecados, os meus pecados, os seus pecados, que levaram Jesus à cruz. Então esta é uma verdade que precisa logo de início ser destacada. Às vezes nós olhamos para a cruz e nós temos como um sentimento de pena, de ficarmos ali emocionados, sensibilizados com o sofrimento e com a morte vicária de Cristo, mas nós não podemos tirar este foco, deixar de compreender à luz da Bíblia que quem levou Jesus à cruz foram os nossos pecados. Quem levou Jesus à cruz foi o Pai, foi o Senhor, o próprio Pai que levou Jesus à cruz. Porque diante da desobediência humana, diante do pecado da humanidade, diante de todas as circunstâncias de pecado que levaram o homem a se distanciar de Deus, a se encontrar perdido, incapaz de se encontrar, então Deus, no seu infinito amor, resolve enviar a Cristo Jesus e levá-lo à cruz, porque alguém precisava suportar as penas, alguém deveria carregar o peso em prol daqueles que estavam perdidos. Quem levou Jesus à cruz? Além dos nossos pecados, além do próprio Pai ter levado Jesus à cruz, o próprio Jesus, a Bíblia nos diz que voluntariamente ele foi à cruz, como o cordeiro que vai ao matadouro em silêncio, sem nada resistir, sem apresentar qualquer oposição. Jesus foi à cruz e se ofereceu e se entregou, aleluia, em nosso favor. E quando nós olhamos para a mensagem da cruz, nós precisamos também destacar, à luz das Escrituras, que tipo de sofrimento Jesus ele sofreu. Que tipo de sofrimento Jesus suportou. Especialmente 2 pontos, quando nós tratamos do sofrimento, nós precisamos de forma especial destacar. Primeira coisa, Jesus sofreu e suportou um sofrimento moral e espiritual. Ao ser levado na cruz, o seu sofrimento foi de uma profundidade existencial, emocional, moral muito grande. A Bíblia nos diz, no texto que lemos em Isaías, que o sofrimento de Jesus, ele foi repulsivo. Ao vê-lo, os homens escondiam o rosto. Quer dizer, a repulsa, a indiferença, isso foi suportado por Cristo. O sofrimento de Jesus, a Bíblia nos diz que não produziu compaixão nas pessoas. Deles
a Bíblia diz, dele não fizemos caso, dele não nos importamos. Portanto, além da repulsa sofrida por Jesus, Jesus também não produziu compaixão. A mesma multidão que o aplaudia, que clamava por milagres, que o seguia, foi a mesma multidão que gritou: crucifica-o. Portanto, esse sofrimento moral e espiritual foi suportado por Cristo. Ele teve uma experiência íntima e longa com o sofrimento. Desde o momento que foi preso, Jesus foi chicoteado, foi humilhado, foi cuspido, foi esbofeteado. Jesus carregou sobre a sua cabeça, sobre ele foi colocado uma coroa de espinhos. Carregou a cruz, foi humilhado, foi despido, foi cuspido, torturado, toda espécie de sofrimento Jesus sofreu, e isso abalou profundamente a sua alma, abalou profundamente a sua vida enquanto homem. E nós olhamos para isso tudo e não temos como não ser gratos a Deus por aquilo que Jesus fez por nós. Além da repulsa, além de não ter produzido compaixão nos outros, além dele ter essa experiência íntima e longa com o sofrimento, Jesus foi rejeitado. Rejeitado pelo seu povo, rejeitado pelos religiosos da época, pelas autoridades. No momento ali que ele estava na cruz, em razão dele carregar sobre si todos os nossos pecados, ele sentiu-se abandonado pelo próprio Pai, ao ponto dele clamar: Senhor, por que me abandonaste? O abandono, a rejeição foi suportada por Cristo. Além de tudo isso, a humilhação, como um de quem os homens escondem o rosto, ali Jesus foi humilhado, foi colocado numa exposição extremamente desagradável, e que nenhum de nós teria forças para suportar aquilo que Jesus suportou. E tudo isso Jesus suportou em prol da minha vida, aleluia, em prol da sua vida. Jesus, além do sofrimento moral, espiritual, Jesus sofreu sofrimento físico. A Bíblia nos diz que ele tinha ali naquele momento um semblante desfigurado. Capítulo 53, no versículo 2 de Isaías, diz que o seu rosto era desfigurado. Em Cristo não havia parecer e nem formosura. Às vezes nós idealizamos um rosto de Cristo ali, um rosto lindo, maravilhoso, mas a Bíblia nos revela que não havia nem parecer nem formosura no rosto de Cristo. E por que Jesus estava desfigurado? Por que Jesus estava nessa situação de feiura naquele momento? Porque sobre ele estava a nossa feiura moral, sobre Jesus estavam todos os nossos pecados. Você imagine todos os pecados da humanidade: pecado da desobediência, da imoralidade, do homicídio, da prostituição, da corrupção. Verdadeiramente a Bíblia nos diz que todos os pecados Jesus ali estava carregando sobre si. Por isso que o rosto de Jesus era desfigurado. Por isso que nele não havia parecer nem formosura, porque a nossa feiura moral, decorrente da nossa condição de pecadores, estava ali sendo carregadas, suportada por Cristo. Torturas cruéis, torturas, ferimentos, que nós podemos, à luz inclusive daquilo que os próprios cirurgiões definem como ferimentos, todas as espécies de ferimento Jesus suportava. Jesus sofreu contusões, lacerações, penetrações, perfurações, incisões, todos os tipos de ferimentos Jesus estava ali suportando, carregando sobre ele as nossas dores. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras, aleluia, nós somos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, esse é o momento de nós refletirmos sobre tudo isso, reconhecermos o grande amor de Deus por nós através de Cristo Jesus e nos voltarmos para o Senhor, sendo gratos e aceitando a salvação, a redenção, o perdão para os nossos pecados que há em Cristo Jesus. Porque esta foi a finalidade dele ter vindo, esta foi a finalidade dele ter se oferecido, esta é a finalidade da morte vicária, a morte substitutiva de Cristo por nós, para que eu e você não venhamos perecer, mas que nele possamos
ter a vida eterna. Foi para isso que ele veio, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E como Jesus reagiu diante desse sofrimento? A Bíblia nos diz que ele se entregou como um sacrifício. A sua morte foi uma morte vicária, uma morte substitutiva. Quem deveria estar sobre a cruz era você, era eu. Éramos nós que deveríamos ser crucificados, era nós que merecíamos ser mortos em razão do nosso pecado, porque a mesma Bíblia nos diz que a consequência do pecado para o homem, o salário do pecado é a morte, mas Jesus morreu em nosso lugar, ele se entregou como sacrifício, e a Bíblia registra que ele não abriu a boca, mesmo estando sendo ali torturado, mesmo ele sofrendo flagelo, todo sofrimento Jesus suportou calado, e sequer ele pediu vingança contra os seus algozes, mas pelo contrário, nada bradou pedindo vingança ao Senhor, mas do contrário, Jesus, ele intercedeu pelos seus algozes. A Bíblia registra no Evangelho que ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não estão sabendo o que eles fazem, eles não sabem o que fazem. Veja que a graça de Deus em Cristo Jesus, o amor de Deus é algo tão profundo que, como diz o apóstolo Paulo, ele nos constrange. Pela nossa mente, pela nossa capacidade intelectual de raciocinar, de compreender as coisas, nós não conseguimos compreender porque tanto Deus nos amou, porque tanto o Senhor, mesmo estando nós em pecado, mesmo estando nós mergulhados na imundície do pecado, Deus olhou para nós com amor misericordioso e através de Cristo Jesus, Ele trouxe para nossas vidas a salvação. Por isso que nós louvamos ao Senhor, por isso que nós dizemos: louvado seja o nome do Senhor, por isso que nós dizemos: aleluia, digno é o Cordeiro de toda honra, de toda glória, de toda adoração. É por isso que hoje nós nos prostramos diante dele e o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas, porque o amor de Deus, ele se materializou em Cristo Jesus. E aí Jesus é levado à cruz. Por 6 horas Jesus fica pregado numa cruz, suspenso no madeiro da cruz. Nós conhecemos a história, que após todo o sofrimento, após toda a via sacra que Jesus ali, no caminho até o Calvário, teve que suportar, sendo chicoteado, humilhado, de todas as formas, Jesus ainda é pregado na cruz. A cruz era a condenação mais terrível, a morte de cruz era a morte que era reservada para os maiores bandidos daquela época. Era uma morte vergonhosa, era uma morte que aquele que era condenado a esse tipo de pena, ele ia sofrendo aos poucos, de forma paulatina, morrendo aos poucos, porque todos precisavam ver que aquele que estava sendo condenado era digno de condenação. Mas ali estava o libertador, sendo condenado como injusto. E nós olhamos para a cruz e nós não temos como deixar de compreender à luz das Escrituras que há uma gloriosa recompensa, aleluia, na cruz. Qual é a recompensa gloriosa da cruz? Qual é a gloriosa recompensa da cruz? 3 aspectos nós podemos destacar quando definimos esta gloriosa recompensa da cruz. A primeira gloriosa recompensa é que Jesus venceu a morte. Antes da cruz, antes da morte vicária de Cristo, a morte verdadeiramente era a pena fulminante para o pecador. Era o fim do pecador. Mas quando Jesus vai à morte, a Bíblia diz que após ele morrer, ele desce à mansão dos mortos. E ao 3º dia ele ressuscita, ou seja, ele morreu e veio novamente à vida, veio novamente aqui entre nós e disse: olha, já não existe mais morte, não existe mais condenação de morte para vocês, porque eu venci a morte. Ao ressuscitar, Jesus, portanto, ele tirou o agrilhão da morte, ele matou, podemos dizer, a morte. A morte agora já não tem mais a última palavra para aqueles que
seguem a Cristo Jesus, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, quando nós o recebemos como nosso Senhor e Salvador, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque tragada foi a morte pela vitória. Quando Jesus ressuscita, e neste domingo nós celebramos a Páscoa, a ressurreição de Jesus, ali nós estamos celebrando a vitória de Cristo sobre a morte. Ele ressurgiu, Jesus está vivo e ele venceu a morte, ele rompeu verdadeiramente os grilhões da morte. E por isso que hoje, quando o cristão ele pensa na morte, ele se depara com essa experiência da morte física, ele sabe que não é a última coisa que acontece para ele. Do contrário, ali ele está apenas assumindo agora a sua condição de cidadãos dos céus, porque morrer para o cristão é estar em Cristo Jesus. Então, a primeira gloriosa recompensa da cruz é esta: Jesus venceu a morte. E não só venceu a morte, mas pela cruz, Jesus remiu o povo, um povo do qual nós fazemos parte, um povo para Deus. Com a morte de Cristo, com o sangue derramado, com o mistério da cruz de Cristo, ali há algo maravilhoso ao nosso favor. Jesus nos comprou com o seu sangue, a partir da morte da cruz, a partir da cruz gloriosa do Senhor Jesus, se cumprindo com a ressurreição do próprio Jesus. Ali nós temos ao nosso favor uma aquisição. O próprio Deus nos compra. Hoje eu e você, aleluia, nós somos propriedades de Deus, e é por isso que nada mais pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar, nem a morte, nem as doenças, nem as adversidades. Hoje nós podemos cantar com Cristo o hino da vitória e dizer que eu sou de Deus, eu sou filho de Deus. E esta é a mensagem que eu trago ao seu coração. Aceite a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Aceite o mistério da cruz de Cristo para a sua vida. Tome posse daquilo que Jesus veio fazer para você. O seu lugar não é longe de Deus. O seu lugar não é distante de Deus. Porque todas as vezes que nós escolhemos o pecado, todas as vezes que ao invés de seguir a Cristo, nós decidimos seguir a nossa carne, decidimos de forma deliberada escolher o pecado, nós estamos mais uma vez dizendo: olha, eu não quero aquilo que é o amor de Deus para a minha vida. É como se eu estivesse crucificando novamente a Cristo Jesus. É como se eu estivesse rejeitando a Cristo Jesus. E esta não é a vontade de Deus para a sua vida. Eu quero, no nome do Senhor Jesus, levar esta mensagem ao seu coração. O que Jesus veio fazer por você é algo tão maravilhoso, é algo tão profundo, é algo que reside no coração de Deus desde a eternidade. Deus pensou em você desde a eternidade. Deus lhe criou para que você more com Ele na eternidade. E Jesus veio trazer a cidadania dos céus. Jesus é o passaporte que eu e você precisamos para ir aos céus. Ele mesmo nos diz no Evangelho que se não for através dele, ninguém pode ir ao Pai. E que sem Ele, nada nós poderemos fazer. Outra coisa maravilhosa que compreendemos quando meditamos na gloriosa recompensa da cruz é que Jesus chama um povo para si. A recompensa que Jesus espera, a recompensa de Jesus é a sua vida. Quando a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende e se volta para Cristo, buscando perdão em Cristo, buscando mudar de vida, há uma festa no céu. Há uma grande festa no céu quando um pecador se arrepende, porque ali está se cumprindo, os anjos do céu presenciam e testemunham o cumprimento daquilo que foi a vinda de Cristo em favor da humanidade. Hoje, mais uma vez, eu quero trazer para você esta mensagem de esperança. Nós servimos a um Deus que nos ama profundamente, a um Deus que enviou a Cristo Jesus para que eu e você não perecêssemos, mas tenhamos a vida eterna. E o que eu posso refletir neste momento? Muitos pensam e duvidam da ressurreição. Será que isso que Jesus veio fazer
realmente é verdade? Será que Jesus veio? Será que Jesus morreu e ressuscitou? A Bíblia registra, amados, que a ressurreição de Cristo é um fato. A ressurreição de Cristo é algo verdadeiro. Tanto é verdade que ela pode ser provada como um fato histórico, propriamente dito. Não é uma especulação, não é algo fruto da imaginação. A Bíblia registra que mais de 500 pessoas testemunharam a ressurreição de Jesus. Jesus, após a sua morte, apareceu vivo, ressuscitado para mais de 500 pessoas. E seria impossível uma mentira ser sustentada por mais de 500 pessoas. Se já é difícil uma mentira ser sustentada por 3 pessoas, por 4 pessoas, imagine você uma mentira ser sustentada por cerca de 1000 pessoas. E a Bíblia registra que Jesus apareceu vivo, ressuscitado, para mais de 500 pessoas. Hoje nós encontramos e sabemos onde está sepultado outros líderes religiosos, como Maomé, como Confúcio, como Buda. Mas o túmulo de Jesus está vazio. O túmulo de Jesus é uma prova concreta também de que Ele está vivo. Jesus não está morto. E outra prova, amados, da ressurreição de Cristo é a vida da igreja. É a igreja hoje que após mais de 2000 anos continua sendo socorrida, continua sendo perdoada, vidas continuam sendo transformadas pela mensagem de Cristo, pela mensagem da cruz, vidas como a minha que está pregando a vocês, e como a de tantos irmãos que você conhece, talvez como a sua vida. Nós que outrora vivíamos desgarrados, longe do Senhor, numa vida distante de Deus, hoje nós estamos vinculados a Cristo, pela igreja, o corpo místico de Cristo, onde somos assistidos, onde recebemos diariamente a provisão do Senhor, o conforto, o consolo para as nossas almas, o revigoramento. Nós que estamos cansados, o Senhor multiplica as forças, o Senhor endireita os caminhos, o Senhor aplana os caminhos tortuosos daqueles que se aproximam dele. O Senhor renova a nossa esperança dia após dia. A igreja, portanto, é uma prova viva de que o Senhor ressuscitou e continua cuidando das nossas vidas. Portanto, creia no grande amor de Deus pela sua vida. Você que está distante do Senhor, hoje é um dia de você se reconciliar com Deus, de você se voltar para Cristo, olhando o grande mistério da sua paixão, da sua morte, da sua ressurreição. Cristo veio a este mundo em seu favor. Volte-se para Ele, entregue a sua vida a Ele, clame a Ele pela misericórdia, clame a Ele pelo perdão para os seus pecados. E aqui eu quero trazer uma palavra especial para aqueles que acham que não tem mais jeito a sua vida. Alguém pode dizer: olha, eu creio em Jesus, eu creio no que Ele fez, mas eu creio que a minha vida não tem mais jeito. Os meus pecados, as minhas escolhas não têm mais jeito. Eu sou um perdido, eu sou um homicida, eu sou um desequilibrado, eu tenho distúrbios dos mais diversos possíveis. Eu quero lhe dizer algo direto ao seu coração. Quando Jesus apareceu, após a sua ressurreição, Ele ordenou que aquelas mulheres fossem até os discípulos e avisassem a eles acerca da ressurreição. Mas além dele dizer: olha, diga aos discípulos, vocês digam também a Pedro que eu ressuscitei. Por que será que ele mandou esta mensagem especialmente para Pedro? Porque Pedro havia negado a Jesus 3 vezes. E Pedro estava desviado, portanto. Pedro não estava mais com o coração esperançoso naquilo que Deus poderia fazer por você. Mas Jesus faz questão de dizer: olha, diga aos discípulos e diga a Pedro que eu ressuscitei. Jesus estava dizendo: olha, diga a Pedro que mesmo ele tendo me negado, eu estou aqui para perdoá-lo. Eu estou vivo, e aquilo que eu prometi, a vida eterna que eu vim trazer, o reino de Deus que eu vim implantar, é para o pecador, para aquele que está necessitado da misericórdia de Deus. Portanto, se hoje você se encontra numa situação de
como se estivesse encurralado pelo pecado, eu quero dizer em nome do Senhor Jesus que há perdão para a sua vida. A Bíblia diz que o Senhor Jesus é fiel e justo para perdoar e purificar a vida daquele que o busca. Busque o Senhor, que o Senhor, Ele vai perdoar os seus pecados, vai lhe dar vestes novas, vai transformar o seu coração, não num coração de pedra, mas vai transformar um coração de pedra num coração que pulsa, que vivencia, que experimenta o grande amor de Deus. E esta é a minha oração, especialmente para aqueles que precisam da misericórdia de Deus nesse dia. Aonde você estiver, receba o perdão de Deus para os seus pecados. Arrependa-se, converta-se e siga Cristo Jesus, porque este é o propósito de Deus. Você viverá muitos dias ainda, ou aqui neste mundo, mas sobretudo na eternidade. E Deus lhe criou para ser eterno, e ser eterno não longe dele, mas ser eterno na presença dele. E Jesus é o caminho. Jesus é a verdade que você precisa. Jesus é a vida que você precisa. Seja perdoado no nome do Senhor Jesus. Que o Pai eterno, todo-poderoso, em nome do Senhor Jesus, possa derramar dos céus o perdão para os seus pecados. Sinta-se abraçado pela graça de Deus. Sinta-se abraçado pela misericórdia de Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém.